Quero compartilhar com vocês uma palavra que sei ela é muito necessária de ser tratado, esse tema sobre tentações. De onde vêm as tentações? As tentações são do nosso coração? Elas são internas ou elas são externas? Elas vêm de fora? Tentação é pecado? É possível ser tentado e não pecar? Então vamos lá. Muito bem. Jesus, na oração que ele ensinou aos discípulos, a oração do Pai Nosso, ele lhes ensinou a orar. Não nos deixe cair em tentação. Isso quer dizer que tentação é real, tentação é inevitável, tentação existe, mas é possível vencer as tentações, é possível não cair em tentação. Importante colocar que as tentações, elas vêm também da nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza adâmica. Mateus capítulo 15, 19 e 20 diz: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Então, naturalmente, nós somos pecadores. Nós, por natureza, pecamos. Você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta, e ela é egoísta por natureza. Portanto, essa é uma fonte das tentações, a nossa velha natureza. Essa velha natureza que precisa ser crucificada com Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa natureza que precisa ser vencida todos os dias. Bem, a outra fonte, e esta é a nossa maior guerra, que é Satanás, a outra fonte das tentações. Bem, o diabo não sabe o que pensamos, mas o diabo sugere. O diabo nos conhece muito bem e ele sabe quais são as nossas fraquezas, nossos pontos vulneráveis. Importante entender isso. Então, o diabo fica naquela assim, vai que cola. Ele lança um pensamento, ele lança uma tentação na nossa mente, na esperança, à espera de que a gente aceite pensar aquele pensamento mau. Como saber se uma tentação veio da nossa cabeça ou se essa tentação veio da parte do inimigo, se ela veio de origem externa? Por exemplo, imagina que você tenha acabado de acordar, isso é, então a mente ainda não está ativa e você acaba de acordar e a mente já é inundada por um monte de pensamentos. E como eu disse, esses pensamentos, essas tentações, elas vêm exatamente nas nossas áreas de fraqueza, de fragilidade. Às vezes, o que para você é muito, para mim não é. Mas aquilo que para mim se constitui uma luta, para você tira de letra. Então, cada um sabe aonde é o calcanhar de Aquiles. Cada um sabe a área de fraqueza. E o inimigo também sabe. Porque ele acompanha, ele monitora o nosso comportamento, ele tem um exército de anjos caídos, que são os demônios, os espíritos maus, que acompanham dia a dia o nosso comportamento. Então, vamos lá. Então, imagina que você acabou de levantar, a mente ainda não está ativa, e vem um pensamento impuro, ou uma tentação, um sentimento que não deveria estar na sua mente. Você não estava nem pensando naquilo e, de repente, a sua mente foi inundada por tais pensamentos. 2, você estava lendo a Bíblia, ou você estava orando e esses pensamentos vieram à sua mente. Então, é preciso entender, eles são externos, eles não são meus. Porque o diabo, além de lançar o pensamento errado, imagina, você está lendo a Bíblia e a mente é inundada por coisas erradas, coisas estranhas, coisas pecaminosas, por pensamentos pecaminosos. E aí o diabo, além de lançar à sua mente esses pensamentos, ele faz uma segunda coisa, ele joga acusação. E ele começa, tá vendo aí, você não é crente em nada, você não é do bem em nada.
Porque você está aí pensando esse tipo de coisa. Então, é preciso compreender de onde vem. Segunda coisa, é preciso compreender também, ou segunda ou terceira, que eu já nem me lembro mais, é preciso compreender também que as tentações são inevitáveis. Mas é preciso também entender que ser tentado não é pecar. Tentação não é pecado. Quando a tentação se torna pecado, eu vou virar nessa direção aqui para você ver ao fundo aqui, olha, uma maravilhosa piscina. Eu estou aqui no sítio da igreja, olha aí que lindo. Ó, ao fundo a mata, lindo, 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 lindo. Então vamos lá. Quando a tentação se torna pecado. A tentação se constitui em pecado quando eu aceito pensar o pensamento que o diabo jogou na minha mente. Aquela coisa errada, aquela coisa impura. Então, aquilo que o diabo jogou na minha mente, eu aceitei pensar, então isto se torna pecado. Então, o que fazer? Todas as vezes que a sua mente for inundada por sentimentos, os mais diversos, seja tentação na área sexual, seja depressão, seja qualquer pensamento de derrota, qualquer pensamento pecaminoso, qualquer ideia pecaminosa, o que você faz? A gente faz igual a gente faz com uma fruta quando ela está estragada. Você vai comer uma goiaba, por exemplo, e aí você dá aquela mordida gostosa e descobre que tem um bicho, ou que tem bichos. O que você faz? Você joga a goiaba fora, não é assim? Então, todas as vezes que a sua mente, que vier à sua mente, tais pensamentos, tais tentações, o que você fará? Você deve, na hora, dizer, fora Satanás, eu não aceito pensar este pensamento maligno que você está jogando na minha mente. Fora, em nome de Jesus. Esse é o comportamento. E mais, o que fazer para vencer as tentações e para não ser vencido por elas? Ocupe a sua mente com coisas boas. Ocupe com a leitura de um bom livro. Ocupe a sua mente com a oração. Ocupe a sua mente com a meditação na palavra de Deus. Se envolva no jejum para ter vitória, para fortalecer seu espírito. Você sabe que existe uma luta constante entre a carne e o espírito. Não é isso? Tem uma ilustração que eu conheço desde adolescente, eu acho ela interessante, ela serve para nós aqui. O pregador, o autor, falava assim, bem, um homem tinha 2 cães, 2 cachorros, um branco e um malhado. E aí ele prendeu o cachorro malhado e por uma semana inteira ele alimentou o cachorro branco. Deixou o malhado preso, sem comida, ok? Ao final da semana, ele solta esses 2 cachorros e eles travam a briga. Quem venceu essa guerra, essa briga? A resposta é óbvia. O cão, o cachorro, que estava melhor alimentado. Então, preste atenção nisso. Na semana seguinte, esse mesmo homem prendeu o cachorro branco e soltou o cachorro malhado. Ele deixou sem comida o cachorro branco e então ele passou a alimentar e alimentar bem o cachorro malhado. O branco sem alimentação, o malhado bem alimentado. Final de semana, ele solta esses 2 cachorros e eles brigam novamente. Quem venceu a briga? A resposta é a mesma, é óbvia. Quem estava melhor alimentado. Então a Bíblia diz que existe uma guerra, uma briga entre a nossa carne e o nosso espírito. A nossa carne, a nossa tendência para o pecado, a nossa velha natureza, nos levando a desobedecer a Deus, a quebrar princípios, nos levando a pecar. Entenda isso. O espírito
da mesma forma, nos puxando para Deus, para as coisas boas. E aí, quem vai vencer essa guerra? Entre a carne e o espírito? Quem tiver melhor alimentado. Então, como não alimentar a carne? Você precisa abrir mão de filmes, programas de televisão ou de internet ou no smartphone, de coisas que você comumente acessa, que edificam a sua carne, que alimentam a sua carne. Então, você precisa abrir mão dessas coisas. Músicas, pessoas. Imagine que você tem um amigo ou uma amiga que toda a fala dessa pessoa está em torno de coisas erradas, de coisas vãs, de coisas pecaminosas. Então, você precisa afastar. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Precisa se afastar desse tipo de gente. Ok? Então, como é que eu alimento? O meu espírito eu alimento com a palavra de Deus, com oração, com jejum, com louvores, conversando com pessoas que me edificam, com pessoas que têm o temor de Deus e que queiram andar com Deus. Então, eu preciso me relacionar com essas pessoas, lendo boas literaturas, bons livros, não é? Frequentando um culto, uma igreja, para que você seja edificado, e por aí vai. E assim, o seu espírito vai sendo fortalecido e você, quando vier a tentação, você terá força para resisti-la, para rechaçá-la, ok? Então você vai ter forças para isso. É preciso compreender que esse é o caminho. Mas guarde bem claro no seu coração: tentação não é pecado. Pecado é aceitar, pensar o pensamento que o diabo jogou na nossa mente. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.